Segunda-feira, 31 de outubro de 2022. A Polícia Rodoviária Federal monitora mais de 100 pontos de bloqueios em rodovias de 18 estados. Desde a noite de ontem, trechos das estradas passaram a ser bloqueados por grupos de caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Eles protestam contra o resultado das eleições. Segundo a PRF, há bloqueios em estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A corporação acionou a Advocacia Geral da União para liberar as vias por meio de liminar. A missão de observação internacional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa avaliou que as eleições brasileiras foram limpas e confiáveis. O grupo considerou ainda que o processo seguiu os padrões internacionais e os preceitos legais. A análise é preliminar e foi tornada pública hoje. A missão destacou a velocidade da apuração e ressaltou que a votação foi bem organizada. Uma mulher foi flagrada agredindo um policial militar após pedir para que ele abaixasse a arma durante uma festa pela vitória do presidente eleito Lula. O caso aconteceu no município de Nepomuceno, no interior de Minas Gerais. Imagens que circulam na internet mostram um momento da agressão. Outros vídeos revelam o momento em que o agente dá tiros com balas de borracha. Segundo testemunhas, a mulher foi agredida pelo PM e reagiu. Os bombeiros foram acionados para combater um incêndio nas instalações da Ceasa, principal centro de distribuição de alimentos do Rio de Janeiro. Houve saques a depósitos e seguranças particulares deram tiros para o alto. As chamas começaram durante a manhã e ainda não haviam sido controladas até o começo da tarde de hoje. No horário de Brasília, 4h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. Apresentação: Rafael Pio. 4h mais 6 minutinhos. Boa tarde para você sintonizado na CBN Campinas, começando o CBN Esportes desta segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022. Agora o assunto vai ser Copa do Mundo, passado o período eleitoral. Vamos falar muito de Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, mas claro, ainda com reta final de Campeonato Brasileiro de Série B, reta final de Campeonato Brasileiro de Série A, Libertadores da América já acabou também, Flamengo campeão, tricampeão, e agora tem nada mais, nada menos, ou ninguém mais, ninguém menos que o Real Madrid pela frente no Mundial. E vamos às principais notícias de hoje. Vazam alguns nomes da pré-lista enviada por Tite para a Copa do Mundo. Campeão da Libertadores, Flamengo tem 5 atletas. Na França, Pogba está fora do Mundial. Meio-campista da Juventus só voltará aos gramados em 2023. E o destaque da dupla campineira, Guarani e Ponte Preta. Boa tarde, Júlio Nascimento. Muito bem, amigos da CBN, daqui a pouco todas as informações sobre a dupla campineira que se despede da temporada 2022 nesta semana. Já já, todas as informações sobre a Ponte Preta que entra em campo na sexta-feira contra a equipe do Náutico. E é claro, vamos falar também sobre as movimentações da Macaca, chegadas e saídas. E tudo sobre o Guarani, que depende apenas das próprias forças para chegar na Copa do Brasil de 2023, o Bugre precisa vencer a Chapecoense, jogo do domingo, que terá distribuição gratuita dos ingressos. Domingo que vai valer e vai valer muito pro Guarani. Vasco terá semana decisiva nos bastidores, além da partida, obviamente, contra o Ituano, porque fora de campo, o Vasco vai ter o julgamento daquela confusão envolvendo a partida contra o Sport.
o Vasco pode perder pontos por conta daquela confusão. Se isso acontecer, aí ele diria adeus à Série A do Campeonato Brasileiro. Por falar em Série B, o Fábio Scheibe, entre outras situações, ele também é o nosso matemático. Ele é aquele cara que faz o levantamento das possibilidades e tudo mais e traz o seu destaque também. Boa tarde, Fabião. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. Chego destacando a Série B, né? E a última rodada vai pegar fogo, Pio. 4 times têm chances matemáticas e brigam pelas 2 últimas vagas de acesso para a Série A 2023. Bahia, Vasco, Ituano e Sport estão na disputa. No duelo direto entre Ituano e Vasco, uma vitória garante o acesso inédito para a Série A para o Galo de Itu. Que jogo no Novelli Júnior, hein, Pio? Ah, que jogo sensacional, vai ser maravilhoso, sem dúvida nenhuma. E a gente vai falar também sobre a confusão envolvendo o VAR de Corinthians e Goiás no último sábado, lá na Serrinha. Tem uma câmera que de um ângulo, se você traça a linha, ela dá impedimento do Yuri Alberto. Tem outra câmera que se você traça a linha, dá posição legal do Yuri Alberto, ou seja, as confusões do VAR continuam. Carlão de Freitas... Série B promete essa semana. E o Mengão é campeão da Libertadores. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Pio. Boa tarde, ouvintes ligados no CBN Esportes, segunda edição. Flamengo campeão, com todo o merecimento. E a Série B, a última rodada, Ituano e Vasco. Que coisa o Vascão da Colina, hein? Pediu e conseguiu. E conseguiu Vai chegar na última rodada precisando. E confronto direto. Ei, mas olha... A gente acha que sofre, mas sei não, tem gente acho que sofre mais. Meu Deus do céu. Pelo amor, que coisa. E você falava, Pio, da Copa do Mundo, né? Terminado esse momento eleitoral. Será que agora chegou a hora das famílias se reunirem novamente? Isso. Em torno de uma só bandeira, agora destinada à Copa do Mundo? Exatamente. Os churrascos estão de volta. Oh, que maravilha. Sabe, a TV, do lado da TV a bandeira, sim, mas todo mundo torcendo todo mundo pros mesmos 11, Carlão. Eu já estava acompanhando alguma repercussão sobre a eleição, entrevistando, né, fãs de um, fãs de outro e tal. Mas teve uma senhora que teve uma sacada boa, ela falou assim, bom, um ganhou, logicamente o outro perdeu, mas agora é Copa do Mundo, todo mundo vai se unir para torcer em favor da seleção brasileira, então acho que as famílias vão se reunir novamente, né? Que assim seja. Que assim seja. O máximo de discussão que pode acontecer em relação a se foi falta ou não foi. Isso, melhor assim, se né? jogou bem ou não jogou, só assim, né, Carlão? Ai, meu Deus do que céu. maravilha. CBN Esportes Campinas, segunda edição no ar. Trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolachinha. Trabalhos no YouTube e Facebook, o grande Daniel França. Reportagens, Júlio Nascimento. Comentários, Carlão de Freitas. Plantão é de Fábio Scheibe. A direção-geral da CBN Campinas é de Daniela Pedroso. Apresentação, Rafael Pio. E você pode mandar o seu recado. Passado o período eleitoral, tem outra situação que muda também, Carlão. Teremos muito mais CBN Esportes Campinas, mais participações, mais informação. Sem dúvida. Nossa, isso é o melhor de tudo. Essa é a melhor parte. Então mande o seu recado, a gente vai ler as mensagens no YouTube, no Facebook, também no nosso WhatsApp 991869070. Rápido intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br. A LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, apresenta o Jogo da Família, Amoroso e Amigos. Dia 12 de novembro, o craque Amoroso reunirá astros que jogaram na seleção e brilharam em vários clubes, nacionais e internacionais. Traga toda a família para o estádio Brinco de Ouro, com 2 quilos de alimento por pessoa e participe desta grande festa solidária. Realização, LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h13, Mário Quintino chegando com informações pra gente. Uma manhã que já foi difícil e uma tarde ainda mais complicada.
as manifestações dos caminhoneiros acontecendo, principalmente aí afetando a Via Anhanguera aqui na nossa região. Quais as informações que você traz para a gente, as orientações principalmente, né, Marinho, para o nosso ouvinte, que sem dúvida nenhuma vai ser muito impactado nessa tarde. Boa tarde. Exatamente, Pio. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Como você bem falou, a semana começa bastante complicada pelas rodovias, não apenas da nossa região, mas em diversos pontos do Brasil, onde acontecem essas manifestações, não é? A maior parte de caminhoneiros aí pelas rodovias, por isso a gente vai seguindo acompanhando e trazendo essas informações. Como você bem falou também, Pio, o principal ponto que tem dificuldades aqui na nossa região é a rodovia Anhanguera, que segue com bloqueio na altura da cidade de Limeira, à altura do quilômetro 148. Essa informação atualizada há alguns minutos pela Polícia Rodoviária. Esse bloqueio nos dois sentidos, lá na altura do quilômetro 148. Por isso, o trânsito está sendo desviado lá para a rodovia dos Bandeirantes. Pela Bandeirantes, por enquanto, ainda segue sem dificuldades nos dois sentidos, tanto em direção da capital quanto no sentido interior. Ainda falando da rodovia Anhanguera, aqui em Campinas também teve protestos acontecendo, proximidades do Trevo da Boche, à altura do quilômetro 97. Nesse trecho, o bloqueio já terminou, então nosso ouvinte consegue passar por ali, mas ainda tem lentidão da John Boy Dunlop até o Trevo da Boche no sentido interior. Outro ponto que tem dificuldade é nas proximidades, melhor dizendo, da rodovia Dom Pedro, na altura do quilômetro 104, altura ali também do Nova Aparecida, na pista sentido capital da rodovia Anhanguera. Nesse trecho, Pio, ali na altura do Nova Aparecida, ainda não há informação que é um protesto. A Polícia Rodoviária está em deslocamento até esse local para saber o que acontece, então todos esses problemas são na rodovia Anhanguera. Por isso, a gente mantém aquela orientação. Quem puder, siga pela rodovia dos Bandeirantes, que por enquanto é o melhor caminho. As coisas vão mudando muito rapidamente, Pio, até pelo trabalho da polícia que está acontecendo, da concessionária que administra a rodovia. Então, a gente vai trazendo essas atualizações ao longo da programação. Pio. Mário, até chega uma imagem aqui pra gente, só para registrar, né? Uma imagem aqui pra gente do nosso ouvinte, não tem um nome, aqui no perfil só está o Don The Rock. Ele manda uma imagem e tá lá na altura do quilômetro 119, ele já é o trevo de Americana, né? Então a 500 metros daquele trevo ali que dá acesso a Nova Odessa, Santa Bárbara ou Piracicaba, ali é Luiz de Queiroz ali, né, Marinho? Exatamente, Pio. Ali acontece um pré-bloqueio para o nosso ouvinte não seguir até Limeira e ficar preso na rodovia Anhanguera por conta do bloqueio. Então o trânsito acaba sendo desviado já nesse ponto ali nas proximidades da rodovia Luiz de Queiroz. Então nosso ouvinte é desviado para Luiz de Queiroz e depois ele pode acessar a Bandeirantes para quem precisa seguir em direção de Limeira, região de Araras. Esse pré-bloqueio já é feito nessa altura, assim como eu disse, não é? Tem bloqueio também lá na altura de Limeira, tem esse pré-bloqueio e esse desvio também para Bandeirantes, lá na altura de Limeira, exatamente para o nosso ouvinte não ficar preso no congestionamento. Claro, a gente não sabe até quando vai durar esse protesto, se vai acabar daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, então é uma situação completamente em aberto, não é? Nesse tipo de situação também tem a dificuldade para a Polícia Rodoviária de identificar alguma liderança de movimento para fazer uma conversa ali para liberar a rodovia. Então, tem todas essas questões, por isso a situação é complicada, orientação seguir pela Bandeirantes, Pio. E tem muita mensagem chegando aqui para a gente. Quem mandou? O Guilherme Santos está dizendo aqui, mandando imagens também sobre bloqueios. O Cristiano Salvione, na altura do quilômetro 106, travou de vez, ele está dizendo aqui, como o Mário Quintino já vinha trazendo a informação para a gente. Esse trecho é o trecho do Nova Aparecida, o 106. Isso, exatamente. O Emerson manda uma mensagem aqui, ó, a entrada de Arthur Nogueira. Acabaram de fechar a entrada oposta da empresa Teca. Ele manda aqui uma imagem pra gente, inclusive dá para ver na imagem que tem fumaça, então a gente pode imaginar que seja fogo em pneu, é uma fumaça bem escura, uma fumaça preta, então realmente a situação é bem complicada. E ao longo do CBN Esportes, Mário Quintino vai trazendo mais informações pra gente, não só do trânsito, mas claro, atualizando a condição nas rodovias, certo, Marinho?
Exatamente, Pio. Vamos acompanhando aí. Uma semana que começa com bastante trabalho, problemas, mas a gente vai orientando aí os nossos ouvintes. Sem dúvida. 4h18 agora. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até 1 hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. E no complemento da segunda rodada da Superliga Masculina de Vôlei neste final de semana, Cruzeiro e Minas venceram e seguem 100% na competição. Pela terceira rodada, o Vôlei Renata volta às quadras na quarta-feira, feriado, às 5 horas da tarde, jogando em Brasília contra a equipe do Distrito Federal. Esse jogo que pode marcar aí para o Vôlei Renata a entrada no G4 da competição. Promoção 90 anos do Good Bom Supermercados. A cada R$90 em compras, você participa do Festival de Prêmios. São 90 prêmios instantâneos por dia. Confira agora nossas ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Contra filé bovino peça vácuo, R$ 35,98 kg. Picanha bovina peça vácuo, R$ 44,98 kg. Cerveja Heineken 269 ml, R$ 3,19. Cerveja Spaten garrafa 600 ml, R$ 7,99. Ofertas válidas até 31 de outubro. Confira o regulamento em goodbom.com.br. Good Bom, super simples. Beba com moderação. Tem stand novo da Patriani em Campinas. Isso mesmo, o mais novo lançamento da construtora Patriani na cidade está de portas abertas para você. A localização é show, no bairro Nova Campinas, numa paralela da Norte Sul, de frente para o Cambuí. Apartamentos de 2 e 3 suítes, varanda com churrasqueira a carvão e 2 vagas na garagem. É o lançamento que você esperava, em um dos bairros mais desejados de Campinas. Aproveite, porque é o último lançamento do ano da Patriani na cidade. Você busca uma educação de qualidade? Então venha para o Colégio Crescer. Com metodologias ativas, estimulamos habilidades como inteligência emocional, liderança e criatividade. Aulas de robótica e inglês avançado. Ensino de qualidade do infantil ao médio. Temos transporte próprio para Campinas e região. Ligue 3269-3279. 3269-3279. Surpreenda-se, porque o importante é crescer e ir além. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h22, só para fazer uma prestação de serviço também aqui, né? O Oscar Shinkai mandou uma mensagem pra gente. Ele tava passando ali nas proximidades lá de Americana também. Vamos ouvir o áudio enviado pelo nosso ouvinte. Boa tarde, meus amigos da CBN. Fotinha aí, passei há 10 minutinhos agora do pedágio ali de Americana. Tá bem parado ali, viu? Ali é o cenário da entradinha para Piracicaba, né? Mas tem muito caminhoneiro parado desde antes. Por isso que gerou esse fluxo pesado. Graças a Deus eu tô indo para Campinas, então todo o fluxo é o contrário. Abraço. Bom, e quem tá com a gente no YouTube também acompanhou a imagem enviada pelo Oscar Shinkai e ele falou assim, graças a Deus tô no outro sentido, só que depois ele já mandou uma mensagem aqui, Carlão, dizendo o seguinte, só porque eu falei, cheguei no trânsito parado pra Campinas, na Anhanguera, já parado na Honda, em Sumaré. Valeu, Oscar. Muitas...
eu tinha proposto uma aposta com ele. Ele é bugrino de 4 costados, ele é da minha turma do futebol. Do futevôlei. Craque também? Craque, tá numa fase boa, tá me colocando no bolso. Outro dia eu levei de 3 dele lá, tá jogando muito. Ele é magrinho, japonesinho, nossa, corre uma barbaridade. Aí fica... E aí eu sugeri uma aposta com ele, bugrino, né, e ele não aceitou. Eu falei, tá vendo só, você ia perder aquele barrilzinho, sabe? É aquele barrilzinho verdinho, vocês tinham combinado? Não chegamos a apostar porque ele estava com medo. Aí eu falei, mas Oscar? Aí tá vendo? Se fosse hoje, ele iria ganhar o barril. Oscar, e o barril é da cor do Guarani, você não apostou, Oscar? Tem que acreditar um pouco mais, Oscar. Aí não dá. Aí é uma situação que não dá. Fábio Scheibe, a gente falava, né, na abertura sobre a questão aí das possibilidades. E aí, obviamente, percentualmente, eu imagino que o Vasco tenha uma possibilidade um pouco maior, embora jogue fora de casa, né, Fabião? Vamos explicar para o ouvinte aqui, Pio, como que está a situação para a última rodada da Série B. Chegamos nessa última rodada com 2 vagas em aberto para o acesso à Série A 2023. Lembrando que Cruzeiro e Grêmio já estão garantidos. Na matemática, os 4 times brigam por essas 2 vagas. Porém, o Sport tem chances muito pequenas de acesso. E o Bahia está praticamente garantido. E Vasco e Ituano fazem esse duelo em Itu, direto por uma vaga. Vamos aos números. O Bahia é o terceiro com 59 pontos, 16 vitórias e saldo de gol de 13. O Vasco é o quarto com 59 pontos, 16 vitórias e saldo de 11. O Ituano é o quinto com 57 pontos e o Sport o sexto com 56 pontos, 15 vitórias e saldo de 6. O Bahia pega o CRB fora de casa precisando de um empate. No jogo entre Ituano e Vasco, o Galo de Itu precisa ganhar para conquistar esse acesso inédito. Para o Vasco, o empate já resolve e recoloca o Gigante da Colina na Série A após 2 anos. O Sport, que pega o Vila Nova fora de casa, tem que ganhar e torcer para o Bahia perder. E ainda tirar uma diferença de 7 gols de saldo para superar o Bahia nos critérios. Eu disse antes que o Bahia estava praticamente garantido, porque no confronto entre Ituano e Vasco, somente um time vai poder ultrapassar os baianos, seja qual for o resultado. O Sport precisa desse milagre, essa diferença de 7 gols, para ultrapassar o Bahia. Por isso até mesmo a derrota coloca o Bahia de volta na Série A, dependendo do saldo de gols do Sport, né? Convenhamos, não é impossível, mas é muito difícil para o Sport conquistar a vaga. Ou seja, as atenções estarão voltadas para o duelo no Novelli Júnior entre Ituano e Vasco, que a imprensa lá do Rio já chama de a Batalha de Itu, viu, Pio? A batalha, e é o que vai ser. Pelo que o Vasco vem jogando e pelo que o Ituano vem jogando, Carlão de Freitas. Eu estava lendo aqui, na história dos pontos corridos da Série B, é a primeira vez que vamos ter um confronto direto realmente por uma das vagas, né? É uma decisão. O Vasco vem a Itu pelo empate e pela vitória, logicamente, o Ituano pela vitória. Um rubro-negro, hein? Um rubro-negro. Você imagina como... Você acha, Rafael Pio, Sim. Fabião, meus amigos... Você acha que o torcedor flamenguista, assim, como que vai estar no próximo sábado? Ainda mais pela cor do uniforme do Ituano. É só trocar o distintivo. Falando nisso, Pio, o Ituano fez uma brincadeira no Twitter no último sábado, depois da vitória do Flamengo, campeão da Libertadores. O Ituano parabenizou o Flamengo e falou, no próximo domingo, dia 6, estaremos juntos, hein? Pelo rubro-negro. Não porque... deixa de ser mentira. Exato, né? não deixa de ser verdade. Né? Sem dúvida nenhuma. Ô Fábio, pra quem não sabe, Fábio Scheibe é de Itu, mora em Itu. Como que tá a movimentação em relação aos torcedores, a expectativa e tudo mais pra essa decisão aí, Fabião? Com bastante gente que eu converso aqui você sabe, tem a torcida do Ituano mesmo, mas não é aquela grande maioria. Todo mundo torce para times da capital e acabam gostando do Ituano por simpatia, por causa da cidade e tal. Um evento grande para a cidade, o Ituano poder subir para a Série A seria uma coisa fascinante para a cidade, seria inédito na história do clube. E todo mundo que eu converso não tinha muita expectativa, não. Mas depois dessa última derrota do Vasco, todo mundo abraçou o time agora aqui, a procura de ingresso, todo mundo já se movimentando pelas redes sociais, atrás de ingresso. Quem não vai muito quer poder ir nesse jogo que pode ser histórico. O pessoal que sempre está lá, aqueles cerca de 1.500, 2.000 pessoas, vão estar, já vamos garantir
o ingresso por serem sócios do Ituano, por ajudarem o clube, mas muita gente que deixou de ir em vários jogos durante essa temporada querem estar nesse jogo. Hoje sair na cidade aqui, a cidade só fala nesse jogo que vai ser uma grande disputa e uma grande oportunidade de colocar o Ituano na vitrine do futebol brasileiro pela primeira vez, né? Sem dúvida nenhuma, vai ser uma partidaça que a gente vai acompanhar aqui na CBN Campinas. Mudar de assunto aqui rapidamente, ainda dentro do esporte, mas saindo um pouquinho do futebol. Gente, a ginasta de Campinas, a Sofia Weisberg, me perdoa, viu, Sofia, se eu pronunciei errado o seu sobrenome. Ela se tornou campeã brasileira no solo na categoria juvenil 12 e 13 anos. É a primeira vez na história de Campinas e também do Clube Campineiro de Regatas, por onde ela treina e o clube que ela representa, que uma atleta de ginástica artística consegue essa conquista. Inclusive, recentemente a Sofia recebeu uma homenagem da prefeitura, feito aí pelo prefeito Dário Saad, pelo Fernando Vanin, nosso secretário de esportes. Então, parabéns para a Sofia por esse feito, campeã brasileira, gente, na categoria juvenil, 12 e 13 anos. A Sofia, inclusive, mandou um vídeo pra gente. Oi, Sofia. Oi, CBN, aqui é a Sofia, ginasta do Clube Regatas de Campinas, e vim falar um pouquinho das minhas conquistas esse ano. Bom, eu fui campeã paulista, campeã regional, campeã dos Jogos Abertos e a minha maior conquista esse ano foi a campeã brasileira de ginástica artística juvenil 12 e 13 anos. Sou a melhor do Brasil no aparelho solo de 12 e 13 anos e vim aqui mostrar pra vocês e também queria agradecer muito os meus técnicos e os meus pais por terem me ajudado a conquistar essa medalha aqui que vale muito pra mim. Um beijo. Sofia, sensacional, linda Sofia, assim como as medalhas, essas conquistas que a gente tá em ano de Copa do Mundo, mas ano de Olimpíada a gente começa a perceber só esse tipo de esporte, Carlão. Algo que a gente deveria fazer sempre, não só em ano de Olimpíada. Sem dúvida, e aliás, parabenizar o pessoal do Regatas, né? Faz um trabalho maravilhoso, a Sofia elevando não só o nome do clube, mas o nome da cidade, colecionando medalhas, realmente uma grata revelação e um futuro gigante pela frente. Muito legal. Ó, Carlão, depois você responde essa aqui, ó. Boa tarde Olha a todos. só, Nosso amigo Carlão de Freitas está enganado. Avaí e Ponte Preta em 2018, salvo Verdade. engano, foi confronto direto no último jogo da rodada. Bem lembrado, isso mesmo. É isso. Inesquecível viagem à Floripa. Bem lembrada. É aquela lá? Foi aquela que desandou tudo, tá, a emoção tomou conta. 4h31, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. – 31 anos de compromisso com Campinas e região. Neste dia 1º de novembro, a CBN Campinas completa mais um ano tocando notícia. A principal rede de rádio jornalismo se transformou em uma multiplataforma para cada vez mais estar ao seu lado. E para marcar esta data, o News Truck estará no Giovanetti Cambuí com uma programação especial para repercutir os rumos da região e do país. CBN Campinas, 31 anos. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Show. A Orquestra Rock se apresenta ao lado do vocalista da banda Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, no Expo Dom Pedro, em Campinas. O espetáculo, que já passou por várias capitais do Brasil, segue sua agenda em 2022, com toda a renda dos ingressos revertida para o Centro Infantil Boldrini, referência nacional no tratamento do câncer infantil.
A apresentação será no dia 1º de novembro, a partir das 9 da noite. Menores de 18 anos só podem comparecer acompanhados do responsável. O Expo Dom Pedro fica na Avenida Guilherme Campos, 500, Jardim Santa Genebra. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Simpla. No evento, Orquestra Rock convida Dinho Ouro Preto. A informação é de Valéria Rain. Você busca uma educação de qualidade? Então venha para o Colégio Crescer. Com metodologias ativas, estimulamos habilidades como inteligência emocional, liderança e criatividade, aulas de robótica e inglês avançado, ensino de qualidade do infantil ao médio. Temos transporte próprio para Campinas e região. Ligue 3269-3279, 3269-3279. Surpreenda-se, porque o importante é crescer e ir além. Os resultados do futebol, o vai e vem das contratações dos clubes, as convocações da seleção brasileira, os destaques das modalidades olímpicas. Momento do Esporte. De segunda a sexta, Juca Kfouri analisa e opina sobre os principais destaques do noticiário esportivo dentro do Jornal da CBN. Disponível também no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN. Segunda-feira, 31 de outubro de 2022. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, usou uma rede social para dizer que eles não vão desistir do Brasil e que é momento de erguer a cabeça. Esta foi a primeira manifestação do parlamentar desde a derrota nas urnas para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Flávio usou a postagem para agradecer aos eleitores. Esta foi a primeira mensagem de um dos filhos de Bolsonaro, 20 horas após a confirmação do resultado. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou hoje com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, em São Paulo. O chefe de Estado do país vizinho veio parabenizar o petista pela vitória. Fernandes destacou que o povo brasileiro se expressou livre e democraticamente ao eleger um extraordinário líder latino-americano. Esta é a primeira vez em que o presidente argentino viaja ao Brasil desde que assumiu o cargo em 2019. Ele nunca teve um encontro bilateral com o presidente Jair Bolsonaro. O cantor e compositor Erasmo Carlos apresentou melhora e deverá receber alta médica na próxima quarta-feira. A notícia foi divulgada numa rede social do artista. Erasmo está internado num hospital na zona oeste do Rio de Janeiro, onde foi submetido a uma bateria de exames. O comunicado diz que Erasmo realiza monitoramento na unidade de saúde por decisão médica. Autoridades sanitárias do México detectaram a presença do vírus causador da gripe aviária numa fazenda próxima à fronteira com os Estados Unidos. Aproximadamente 60 mil aves são criadas no local. A descoberta acontece pouco mais de uma semana depois de o México relatar à OMS o primeiro caso de influenza aviária H1N1. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. 4h37, Mário Quintino está de volta. Primeiro para trazer informações do trânsito, antes até de nós atualizarmos aí as condições das rodovias, Marinho. Exatamente, Pio. Vamos começar com informações então aí da Rua da Abolição, porque tem problemas com o veículo na chegada ali para a região da Ponte Preta, por isso siga com atenção, a lentidão começa ainda no acesso pela Glicério e vai até ali a região da Praça do Skate, por isso atenção nosso ouvinte que segue pela Rua da Abolição. Falando também da Engenheiro Francisco de Paula Souza, por enquanto o nosso ouvinte segue sem problemas nos dois sentidos. Vamos aproveitar também, Pio, para trazer as atualizações das rodovias, não é? A gente vem acompanhando desde o início da tarde os protestos que vem acontecendo em diversas rodovias da nossa região. Vamos começar falando da rodovia Anhanguera, segue com dificuldades lá na altura de Limeira, bloqueio nos dois sentidos, altura do quilômetro 148, tem desvio sendo feito para a rodovia dos Bandeirantes. Na Bandeirantes, por enquanto, o nosso ouvinte segue aí sem problemas. A informação que chega da concessionária que administra a rodovia
é que lá na altura do Nova Aparecida, altura do quilômetro 104, de fato também começou um protesto por ali, por isso atenção para quem vem em direção, não é, da rodovia, quem utiliza a rodovia Anhanguera, vem em direção da capital no trecho de Campinas, também tem bloqueio na altura do quilômetro 104, proximidades ali da rodovia Dom Pedro. Então, também vale a orientação nesse trecho, Peu, para o nosso ouvinte seguir aí pela rodovia dos Bandeirantes. E só para a gente destacar, inclusive o nosso ouvinte tinha comentado, né, um pouquinho mais cedo, sobre movimentações que aconteciam na cidade de Arthur Nogueira. Informação da concessionária que administra a rodovia é que também tem protesto na rodovia Professor Zeferino Vaz e a pista está interditada na altura do quilômetro 152 em Arthur Nogueira para quem vem em direção de Campinas. Por isso, atenção também, rodovia Professor Zeferino Vaz, para quem sai da região de Arthur Nogueira, vem em direção de Campinas. Se você puder, rodovia Campinas-Mogi é uma boa opção para quem vem em direção de Campinas. Pio. O Regis também, nosso ouvinte, está mandando aqui que boa tarde, amigos, trânsito já atinge reflexo lá na região do Castelo, tá dizendo aqui. O Cristiano Salvione falou que a marginal da Anhanguera, né, aquele trecho em que ele citou também que estava parado, marginal também já toda parada, como trouxe a informação Mário Quintino. Enfim, é uma tarde realmente muito complicada, não só na nossa região, mas em todo o país, e a gente tratando aqui das nossas coisas. O Mário Quintino volta dentro do ponto final com todas essas atualizações e orientações para o motorista. Da nossa parte, até amanhã, Marinho. Até amanhã, Peu. Já baixou o super app do Gringo Ouvinte? Não perca mais tempo e resolva IPVA, licenciamento, multas e mais com simplicidade e segurança. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. Quatro horas mais 39 minutinhos, de volta com o CBN Esportes. Hoje o Direito Esportivo vai ser um pouquinho especial e até acatando o pedido, né, dos nossos ouvintes. Na semana passada, a gente falava sobre a decisão da CBF em mudar o horário do jogo do Palmeiras, que estava marcado a princípio para as 16 horas, foi para as 21h45, a pedido da TV, obviamente. E o jogo do Internacional, e aí, Carlão, algo que, meu Deus do céu, é muito chato, né? O jogo do Internacional mantido para as 4, quer dizer, se o Inter perde, o Palmeiras entra depois às 9h45, já campeão, então tem toda essa situação. Se mudou, poderia ter mudado os dois. O que causou uma estranheza e até uma certa revolta em alguns torcedores que já tinham ingresso para o jogo das 4 da tarde e às 21h45 eles não poderiam ir, ou a dificuldade para ir no jogo é um pouco maior. E aí, até pedi para o Dr. João Felipe Artioli participar ao vivo com a gente hoje para explicar dessa situação. Dr. João Felipe, é possível a alteração, e a gente está falando de aproximadamente 6 dias de antecedência que o horário foi alterado. É possível, olhando o Estatuto do Torcedor e o próprio regulamento da CBF, fazer essa alteração com esse período de antecedência? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Pio. Boa tarde a todos os ouvintes do CBN Esportes. Realmente, pega de surpresa, é uma questão de quem tem o direito de transmissão, né? É possível, dentro desse contexto, porque quem tem a legitimidade para pedir alteração de local de partida, de data de partida ou de horário de partida, são os clubes mandantes, as federações mandantes, ou então a emissora que tem direito de transmissão. Nesse caso específico, como foi o pedido de alteração de horário, o prazo mínimo para solicitar para o Departamento de Competições da CBF é de até 5 dias de antecedência. Então, foi o que aparentemente ocorreu, então é possível alterar a data, o horário. Seria possível alterar o local desde que fosse na mesma data, se a partida ela fosse ocorrer eventualmente até 50 quilômetros de distância do local original da partida. Agora, se fosse para uma alteração da data, né, que não é o caso, mas é uma outra possibilidade, aí o prazo é maior.
né? O prazo aí, nesse caso, seria de 10 dias. Então, no caso da detentora de direito de transmissão, ela pediu alteração. Quem define é o departamento de competições da CBF. É claro que os clubes eles acabam opinando, dando o entendimento deles, né? Mas acaba complicando porque é a venda de ingressos. É o que também é tratado no Estatuto do Torcedor. A regra geral é que a venda de ingressos ela ocorra com até 72 horas antes da data da partida, e quando não for possível saber quais serão as equipes, no caso de partida eliminatória, ou que não seja possível saber quem serão as equipes que vão se enfrentar com até 4 dias de antecedência, aí é 48 horas. Né? Como o pedido foi feito antes, apesar do Palmeiras ter começado a venda do ingresso bem antes, o Palmeiras ele até tratou sobre a questão de devolução, de troca de ingresso, porque ainda também estava dentro do prazo do Estatuto do Torcedor. Perfeito. E aí, então a gente chega a uma conclusão, doutor, de que a última rodada da Série B, que está marcada para o domingo, a gente já teve a Ponte, por exemplo, né, tendo a antecipação do jogo dela para sexta-feira, mas, por exemplo, Guarani e Chapecoense é uma partida que, com a vitória da Chape na última rodada, ele não tem mais possibilidade nem de descenso, nem de acesso para nenhum dos clubes. Se a CBF, no início agora da semana, entender que esse jogo pode ter mudanças, pode ser no horário, já que a gente está falando de um início de semana ainda, faltando 6 dias para o jogo, é possível que esse jogo tenha alteração de horário, então, doutor? Precisamente, é possível que tenha alteração, porque está dentro do prazo. Então a CBF ela pode ajustar. É até interessante lembrar que cada data de partida, antes de ser especificada, né, se alguém tiver a curiosidade de entrar no site da CBF, no caso das competições nacionais, ela basicamente ela estabelece de 2 a 3 datas, dependendo da partida ou da situação de tabela. E ela vai de acordo com o andar do campeonato, de outras competições, ela vai ajustando a data. Então ela sempre tem algumas datas aí, entre aspas, reservas. Mas é claro que ela é obrigada a ficar dentro daquilo que está no próprio regulamento geral de competições dela, que é justamente para poder estabelecer os prazos de alterações, porque às vezes o clube precisa pedir essa alteração, e também para que se possa adequar à venda de ingressos, porque essas vendas começam sempre mais antecipadas do que a própria lei permite. Doutor João Felipe Ettioli, vou te colocar numa fogueira agora enorme, porque a gente não combinou nada disso, mas na sexta-feira, claro, a gente fala muito mais sobre esse assunto, mas essa semana acontece o julgamento do Vasco, né, pelas confusões que aconteceram diante do Sport. E óbvio que existe a possibilidade do Vasco perder pontos e tal, enfim, é o que se levanta. Não é muito comum, em casos como esse, a perda de pontos, né, doutor? É uma situação. O que aconteceu na partida do Vasco com o Sport, para ser muito sincero, não é nada tão diferente do que já tenha, infelizmente, ocorrido em outras situações. Mas, de fato, não é habitual a perda de pontos nem para o clube que, entre aspas, teria causado o tumulto da torcida, nem do clube que tumultuou. Basicamente, o que acontece naturalmente é a interdição do estádio, como aconteceu, dar por encerrada a partida por conta do que se aconteceu no estádio, pelo tempo que já tinha transcorrido de jogo, e manter o resultado como tal. Eu entendo, nesse caso, até uma opinião particular, que imputar a responsabilidade, né, da provocação ao atleta do Vasco, porque o fato de haver a provocação não justifica a invasão do gramado. E, apesar do policiamento ter garantido a segurança, né, como o próprio Sport disse, e a própria polícia disse que garantiria, quem decide se tem ou não tem segurança, no final de tudo, é o árbitro. O poder dele é amplo e abrangente. Então, a perda de ponto do Vasco ela estaria muito mais atrelada com a recusa deles de retornarem ao gramado para a partida. Mas quem teve esse posicionamento foi o árbitro, e apesar da polícia ter dito que dava segurança, o árbitro entendeu que não tinha mais
condições de jogo. Ele tem esse poder, ele pode, é muito amplo o poder do árbitro com relação às deliberações nesse sentido. Então, dificilmente o Vasco perderia pontos. Da mesma forma, eu não vejo o Sport perdendo pontos para o Vasco. E, claro, que se algo dessa natureza acontecer, além de ser muito provado e fundamentado, a gente sabe muito bem que é uma discussão que ela vai se estender além do STJD, né, porque caberia eventual recurso para fora, para o Tribunal Arbitral do Esporte, e a gente teria um problema sério no Campeonato Brasileiro do próximo ano. Com certeza, os clubes, os atletas, vão sofrer punições de acordo com o que ocorreu, mas a perda de pontos ou a transferência de pontos de um para o outro, no caso como WO, eu não acredito como possível. Não é improvável, mas eu não vejo como possível. Doutor João Felipe Ettioli, no nosso Direito Desportivo, nesta segunda-feira. Boa semana e até sexta-feira, doutor. Até sexta-feira, Pio. Um abraço a todos. Tá aí acalmando, de certa forma, um pouco o torcedor do Vasco, porque aí também acaba manchando o Série B, né, Carlão? Imagina, perde ponto, aí fala, não entrou por causa de ponto. Esse negócio de perder ponto, o negócio tem que ser resolvido dentro das 4 linhas. Punição, algum ato assim, você perde mando de jogo, estádio fechado, tudo bem, mas perder pontos tá igual aquele campeonato de 2005, né? Aquele... em que o Inter foi dormir o sábado em primeira e acordou em terceira. Acho justo. Achei justo, corretíssimo. Achei bem justo, assim. Foi muito correto o que aconteceu naquele. Boa tarde. Nos últimos 4 anos só deu Palmeiras e Flamengo nos grandes campeonatos. E um jornalista da bancada corintiana tem o despeito de dizer que esse ano foi um fracasso do Palmeiras. Vocês podem rir por mim porque eu não aguento. É o Fábio Veloso quem mandou a mensagem. Dizer que o ano do Palmeiras foi um fracasso, não dá, né? O time que é campeão brasileiro e chega numa semifinal de Libertadores. Ele foi Copa do Brasil, perdeu pro São Paulo, um clássico, né? E semifinalista de Libertadores. E campeão brasileiro. Pelo amor de Deus. Campeão paulista. E campeão paulista. Eu não sei onde está o fracasso. Que senhora, isso, não. Cara. Aí não dá. Bom, vamos falar do Guarani? Vamos falar do Bugre. O Bugre que enfrentou o Bahia no último final de semana, na última sexta-feira, ficou no empate por 1-1. Foi beneficiado pelo empate entre Ponte e Criciúma em se tratando de Copa do Brasil. Certo, Júlio Nascimento? Pio, o Guarani tem aí a sua última semana, né, dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugre vai se despedir contra a Chapecoense, jogo que será no domingo, inclusive com a presença dos torcedores de forma gratuita, né? O torcedor que quiser acompanhar a partida, basta entrar no site do Guarani e se cadastrar, porque o Guarani vai distribuir os ingressos até como uma forma, segundo a diretoria, de retribuir todo o apoio e incentivo que a equipe recebeu neste segundo turno de Série B, quando o Guarani conseguiu uma arrancada e escapou do rebaixamento. É uma partida que, em termos de tabela, também tem valor para o Guarani, porque se o time vencer, Pio, o Guarani estará confirmado na Copa do Brasil de 2023. Uma simples vitória confirma o Guarani na competição, e aí o Guarani não vai precisar olhar para a Série A para saber se o São Paulo, o Santos ou o Bragantino estarão na Libertadores, e aí o Guarani herdaria essa vaga via Federação Paulista. Um ponto interessante: se o Guarani repetir o resultado do Criciúma e do Tombense, por exemplo, o Guarani empatou, o Criciúma empata com o Tombense, Guarani na Copa do Brasil. Guarani perdeu para a Chape, Tombense venceu o Criciúma, Guarani também na Copa do Brasil. E confirmando a sua participação no torneio, seja por ranking da CBF ou então pela Federação, o Guarani vai integrar o pote C da Copa do Brasil, que tem equipes como Vitória do Espírito Santo, Nova Mutum do Mato Grosso, Caucaia do Ceará, Real Desportivo de Rondônia, Maringá do Paraná, Operário do Mato Grosso do Sul, Marília aqui de São Paulo, o Resende do Rio de Janeiro. Outras equipes também que participam e estão integrando a chave G. Pote C pega o pote G. Então essa é a expectativa do Guarani de confirmar vaga também na próxima edição da Copa do Brasil, né, Pio?
E, Carlão, tem aquela situação que a gente começou a tratar um pouquinho na semana passada, que é a Copa do Brasil, hoje em dia, para clubes como Guarani e Ponte, por exemplo, ela é mais traiçoeira ainda, porque por muitas vezes esses clubes, que são desconhecidos do torcedor no geral, eles são clubes de empresários, que têm investimento, que têm jogadores interessantes, e por isso muitas vezes esses times aprontam para equipes como Guarani e Ponte, por exemplo. Até porque são equipes estruturadas. Por exemplo, quando a gente fala no Cascavel, o Cascavel que eliminou a Ponte na última, é um clube estruturado, um clube de empresário, um clube que se não tem a torcida da Ponte Preta, ou a projeção da Ponte, mas é um clube que o dia a dia dele coloca em ponto de equilíbrio com as equipes de São Paulo, não as grandes equipes, mas as equipes do interior. Aí eu coloco o Guarani e a Ponte. Quando a gente fala Azures, quem conhece o Azures, ou quem conhecia o Azures, é do Marcelo. Poxa, Marcelo, além de um grande jogador, financeiramente ele é muito abastado, sem dúvida alguma como empresário, entende do riscado, tanto é que vai revelando jogadores. O Jamerson não é cria do Azures, mas foi através do Azures que ele apareceu. Então são equipes fortes e outra, né? Infelizmente hoje nossos dois clubes estão num nível baixo, né? Baixo, não tem? Hoje a gente disputa para não cair na Série B, um tá na A2 e outro tá na A1 do Paulista. Ou seja, não é um momento legal para o futebol de Campinas. Infelizmente nós estamos abaixo e do jeito que a coisa anda, parece que a cada ano vai ser assim, infelizmente. Então não é, perdeu pro Cascavel, perdeu pro Avenida, perdeu pro Aparecidense. Ué. Infelizmente tá se tornando normal. Ô, Júlio Nascimento, se fala sobre SAF, né? E no Guarani não é diferente, esse assunto já chegou à tona também. Existem novas questões sobre isso? Pio, um assunto importante sobre o Guarani. Na última semana, o assunto SAF começou a ser debatido no Brinco de Ouro. Tivemos uma assembleia extraordinária na quinta-feira, promovida pelo Conselho Deliberativo, onde o Guarani ouviu dois parceiros estes que foram apresentados há 3 meses, e o Ricardo Moisés já tinha dito, né, que aqueles diretores, que inclusive participaram no processo de reestruturação do Flamengo, fariam nos próximos 3 anos um levantamento sobre a situação do Guarani, sobre as dívidas do Guarani, sobre o potencial de mercado do Guarani, e essa reunião inicial foi para que, primeiro, os sócios e conselheiros do Guarani entendam o que mudaria, o que é a SAF, o que seria o clube empresa, como isso afetaria o Guarani diretamente, como seria esse modelo de gestão. Não teve nenhuma votação, nenhuma decisão a ser tomada, não. Apenas foi uma reunião para tirar dúvidas e apresentar um panorama de mercado do Guarani neste momento. Nessa reunião, os empresários mostraram um procedimento que foi realizado no Cruzeiro, no Botafogo, no Vasco da Gama e também em outras equipes que acabaram aderindo à SAF. A ideia do Guarani é depender menos das cotas de direito de transmissão. Inclusive, existe uma indefinição sobre qual será a emissora que vai deter os direitos de transmissão de 2023 da Série B, e isso acaba afetando também no planejamento orçamentário do Guarani. Então, para criar essa independência financeira nos próximos anos e também, de uma maneira direta, colaborar no pagamento das dívidas do clube, esse assunto começou a ganhar espaço no Guarani. Novas reuniões serão agendadas nas próximas semanas, mas é importante aqui passar para o nosso ouvinte, né, que cada vez mais é um assunto em alta no Brinco de Ouro a partir dessa primeira reunião no Conselho Deliberativo. Pio. E é um assunto que a gente vai discutir ao longo dessa semana. A gente ainda vai falar da Ponte no programa de hoje, mas engraçado, no Guarani é assim, né? Não, SAF aqui não, depois SAF aqui sim. Vender brinco, não, aqui não, depois vem. Enfim, o que se fala não se escreve. Rápido intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h57, na despedida do programa, tem um comentário sobre o cenário de Fábio Chaib. Ô, Carlão de Freitas, Felipe aqui, sensacional. Felipe Amaral convocado para a seleção sub-20, merecidíssimo, merecido, menino bacana, bom jogador, aqui de Campinas, acho que é da região dos Dix, se eu não estiver enganado, mas é um cara que surgiu naquele jogo contra o Grêmio, né, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, não saiu mais, tomou conta da posição, fez gol, pode ajudar muito a Ponte na parte financeira, diante de uma negociação, acho que vai ser praticamente impossível a Ponte segurar pelo menos dos 3, mas acho que um pelo menos ela vai ter que se desfazer. Mas foi um jogador, nesta temporada, um achado da Ponte e cumpriu uma trajetória muito legal, muito importante. Tanto é que vai vestir a amarelinha. Ô, Carlão, e aí a Ponte já pensando, obviamente, em 2023, e o Hélio dos Anjos conhece muito bem o Náutico e o futebol lá do Norte e Nordeste, Júnior Tavares, o Náutico rebaixado para a Série C não tem condições de manter Júnior Tavares, lateral esquerdo. O Hélio pediu para que a Ponte monitore a situação desse jogador. Olha, o Júnior Tavares ele começou bem no São Paulo, até flertando, ou nem flertando, frequentando a titularidade em alguns momentos. Depois perambulou aí pelo futebol brasileiro, foi parar no Náutico, não sei se o sucesso subiu a cabeça, né? Não teve uma trajetória condizente com o início dele. Mas é um bom jogador, jogador revelado pelo São Paulo, e com o Hélio dos Anjos ele foi bem na passagem do Hélio pelo Náutico. Pode dar certo. Você acha que... Não para ser titular, se o Arthur permanecer, o Arthur é titular. O Arthur é mais jogador titular, um dos líderes do grupo, né? Ô, Fábio Chaib, elogios sobre o seu quadro, viu, Fábio Chaib? A galera elogiando, dizendo que o artista é muito bom. É um grande abraço, não é? Exatamente. Do abraço, eu falar pra você que eu tenho um desse em casa de quebra-cabeça. Carlão? Dona Camila que montou esse quadro. Como é que chama o famosíssimo aí? Meu Deus do céu. Romero Brito. Romero Brito. Uma dessa daí, Pio, na casa de Fábio Chaib, compra a minha e a sua casa. Mas isso, pelo amor de Deus. Isso aí pra ele. Cortou, não ouvi. Fabião, rapidamente, pra encerrar, São Paulo pode ser sede da final da Libertadores 2023? Exatamente, matéria do nosso colega Marcel Riso do UOL, falando que a cidade de São Paulo, mais precisamente Morumbi, ganha força para ser escolhida como a final da Libertadores 2023, que vai ocorrer no dia 11 de novembro do ano que vem, viu, Pio? Ah, sensacional. Aí sim. Depois ainda que não foi um fracasso, né, a final da Libertadores, mas poderia ter sido melhor, principalmente a parte de logística, né? Carlão de Freitas, até amanhã, Carlão. Até amanhã, Piozinho. Fábio Chaib, até amanhã. Até amanhã, Pio. Valeu. Um abraço, a gente volta amanhã no primeira edição às 11h30. Tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Acesse lgmotaimóveis.com.br.